Fala se você queria comprar uma Harley Davidson, mas seu dinheiro só deu para comprar uma Hunter 350, beleza? Eu sou o Lucas Dias e você tá no canal Escolha Sempre Viver. Eu sei que tá diferente hoje, né? Que você tava esperando um vídeo no Estúdio 58, andando de moto ou de colete do Insanos, mas não, hoje é uma proposta completamente diferente. Fazia tempo que eu queria gravar uma parada assim. Eu sei que o título do vídeo já te dá a entender alguma coisa, mas acho que você não tá preparado porque você vai vir aqui hoje. Tô feliz demais de entrevistar essa pessoa hoje, de estar aqui com ele, trocar uma ideia e conhecer um pouquinho mais da história também. YouTube, música e vídeo e carreira e moto e, pô, acho que você tá curioso também para saber quem é o meu primeiro convidado. Bom, quero que vocês recebam com muito carinho, muito amor, uma salva de likes aí, certo? Meu grande parceiro, Lucas Dias. É isso aí, pô. Vou me apresentar então. Meu nome é Lucas Dias, eu tenho 32 anos, eu sou marido, pai, youtuber nas horas vagas, músico, barbeiro, empreendedor. Pô, eu sou, sei lá, eu sou multifunções mesmo assim. Acho que eu levei a sério aquela ideia de multiplicar os talentos, sabe? Aquela parábola. E tenho feito isso, acho que a minha vida tem sido basicamente essa, assim, tentar viver o máximo de coisas que eu conseguir, saca, mano? Porque acho que eu entendi que a vida também é muito curta. E aí eu procuro sempre viver ao máximo tudo que eu posso, assim, tá ligado, mano? Pô, e é um prazer imenso estar aqui com você, contando um pouco sobre a nossa vida. Acho que talvez seja o primeiro de muitos que a gente vai gravar aqui. É isso, mano. Vamos lá. Pergunta aí, o que você quer saber, mano? O que a gente vai trocar de ideia aí hoje, mano? Bora? Caraca, legal pra caramba, mano. Acho que pra começar, acho que o assunto e a ideia que todo mundo quer saber, irmão. Pô, da onde veio esse lance do YouTube, mano? Porque acho que você vai falar um pouquinho mais sobre a sua vida e tal. Mas o YouTube, mano, o Escolha Sempre Viver, né? Que é esse canal que a gente tá aqui hoje, assim e tal. Da onde veio isso, mano? Da onde você decidiu e tal? Como é que nasce essa ideia no seu coração e tal? Acho que isso é uma pergunta bem relevante. Então me explica aí, mano. Escolha Sempre Viver saiu da onde, velho? Cara, muito boa sua pergunta, porque o Escolha Sempre Viver, na verdade, ele nasce em março desse ano, né? Em março de 2025, porque eu comprei a moto em janeiro. E, pô, velho, sempre tive vontade de ter uma moto, nunca tive uma moto com embreagem, né, mano? Minhas motos, eu tive primeiro uma Bizinha KS 2007, eu acho, se eu não me engano. Depois eu tive uma PCX branca 2019. E aí, quando veio essa ideia da Royal, eu comecei a estudar a Royal, comecei a pesquisar, comecei a assistir vários canais, mano. Comecei a assistir o Bruno, Day to Day, comecei a assistir o Vá Viver, tá ligado, mano? E aí comecei a ver o Frank no YouTube. Eu lembro que, tipo assim, uma coisa que me focou, assim, em comprar realmente uma Royal foi um vídeo do Frank, que ele testa uma Meteor. E aí, pô, velho, eu falei, caramba, que da hora isso, mano. E aí eu, tipo assim, pô, vou comprar essa moto, mano. E aí fui, mano, pra comprar a Meteor. Só que os planos mudaram, porque eu fiquei meio assim, eu falei, pô, essa Meteor, ela é mais... Eu vou chamar de custom, mas a galera do meio da moto não gosta muito de falar de custom, porque custom, na verdade, é uma moto customizada, né? Mas ela tem uma pegada um pouco mais bobber, assim, sabe? Então, comando avançado. E aí eu fiquei meio pá, falei, pô, eu nunca tive uma moto de embreagem, eu vou comprar uma moto que tem, sabe, uma pilotagem um pouco diferente, assim, uma parada meio Harley, sabe? Aí eu falei, putz, acho melhor não, né, mano? Aí eu olhei a Hunter, velho. Aí eu falei, pô, a Hunter é uma moto mais streetzinha, uma moto mais cidade, assim, talvez eu me adapte melhor. E aí vou falar pra você que foi a melhor escolha que eu fiz, e aí eu compro a Hunter. E aí eu lembro que na minha primeira revisão de 500 quilômetros, eu fui lá na Royal da Leopoldina, inclusive queria agradecer a rapaziada lá, o vendedor que me vendeu a moto, ele já nem trabalha mais na marca, mas pô, foi um cara que, tipo assim, não me deu muita assistência, mas ele era gente boa. Pô, e aí eu na revisão eu comecei a fazer um vídeo pro Instagram, porque, pô, tem uma veia, né, mano, uma parada mais do Instagram, assim, então, tipo, pô, já gravava muitos reels, muitas coisas pro Instagram, música e tudo mais, e aí eu falei, pô, por que não eu inserir esse lance da moto na minha vida, né? E aí começo a gravar uns reels, mano. Comecei a gravar um reels lá, esse reels, pô, ele, se você quiser colocar aí na tela também, pra galera ver. Esse reels é um reels que eu tô, tipo assim, mano, na loja, e aí eu começo a filmar a parada, e aí eu lembro que eu filmei tudo,
sentei pra editar, e aí tô editando, o vendedor passa e falou, caramba, ficou legal, por que você não marca a Royal, pá, não sei o quê. E aí foi daí, mano. E aí eu marquei a Royal, e aí os caras me repostaram, e aí, pô, já fui chamado pro primeiro evento, que foi o lançamento da Himalaia. Pô, mano, acho que existe uma possibilidade aí, né, mano, de tipo, sei lá, será, talvez no YouTube. E aí, eu queria muito uma GoPro, muito louco isso, porque eu queria muito uma GoPro pra poder gravar, porque, pô, na minha época de youtuber, os motofilmadores, né, mano, os caras usavam GoPro no capacete e tudo mais, então eu queria ter uma GoPro pra eu poder, mano, seguir esse plano. Se você não conhece ainda o Rex 2501, velho, ele é um cara, assim, um dos dinossauros aí do YouTube. Além de meu amigo hoje, é um cara que eu sou fã, assim, acompanhava muito o canal dele, assistia muito os motovlogs dele. Falei pra ele, pô, Rex, me empresta uma GoPro, mano. Nem gosta muito que fale essas coisas, mas eu vou contar aqui pra vocês. No resumo, ele foi, chegou lá no salão com a GoPro e ele falou, aí, mano, pá, uma Hero 11, que é a que eu uso até hoje. E aí ele falou assim, pô, essa daí é pra você, mano. Me deu de presente, tá ligado? E eu, pô, mano, eu falei, agora acho que esse era o incentivo que faltava. E aí eu falei, vambora. E aí fui, já estreiei a minha GoPro nesse vídeo, nesse dia. Esse vídeo também tá no YouTube, tá no canal, Escolha Sempre Viver. Eu gravei, foi muito legal. Nesse dia eu conheço o Felipe da Estúdio 58. E, pô, mano, e aí o bagulho vai virando uma coisa louca. Então, tipo assim, eu não imaginava que a cultura, mano, de uma motocicleta ia mudar a minha vida, assim, tá ligado? Tipo, real, assim, mano. Virou a minha vida de cabeça pra baixo, assim, mano. Porque aí eu comecei a olhar para um outro lado do motociclismo, comecei a entender uma outra parada, e aí fui meio que descobrindo um novo mundo, tá ligado, mano? Então, Escolha Sempre Viver nasce disso, mano. Nasce de uma brincadeira e, tipo assim, até hoje, né, mano? Pô, você tá aqui no canal, você sabe como é. O canal ainda não é grande, né? A gente não tem muitos seguidores, muitas curtidas, muitas visualizações, mas a gente tem construído uma comunidade, e isso é a parte mais legal da parada. Essa coisa que eu tenho construído com a galera que tá assistindo a gente, né, mano? Pô, isso é da hora pra caramba, tá ligado? Caraca, muito legal, mano. Então, tipo assim, só uma compra, você comprou uma moto e aí, mano, a vida mudou, assim, né, mano? Pelo que eu entendi, você virou um 360 mesmo, assim. Pô, bacana demais, mano, bacana demais. E acho que uma outra coisa também que eu queria muito saber, que eu tô muito curioso, mano, esse lance da música e tal, você falou que canta também, que é músico. Como é que funciona essa parada? Da onde surgiu? Qual que foi a parada? Da onde veio isso, mano? Me conta aí. Lá, mano, quando eu entendi o que era uma batida, quando eu entendi o que era um som, quando eu ganhei um cavaquinho de presente, e, pô, eu nasci e cresci na igreja, então eu sempre vi músicos, sempre vi a galera tocando. Meu primeiro instrumento, meu primeiro contato com o instrumento foi um violão, porque minha tia ia pra casa, a tia Lia ia pra casa e, pô, ela nunca deixou eu tocar o violão dela, mas eu sempre vi ela tocando e eu sempre, pô, coloquei na minha cabeça que eu queria fazer essa parada e aí a música foi tomando forma na minha vida, depois eu aprendi a tocar bateria e aí, pô, ganhei meu primeiro violão do meu padrasto. E aí as coisas foram acontecendo e tal, e aí eu fui aperfeiçoando, aí comecei a cantar na igreja, comecei a escrever minhas primeiras canções, comecei a gravar as minhas primeiras coisas, aí conheci um monte de gente, assim, legal, conheci o Magno, o Lulu, que são da banda Atitude, que tem um baita trabalho, assim, tá ligado? Inclusive eles lançaram um trabalho novo que chama Fragmentos, tá ligado? Que eu vou deixar o link aí também, eu vou pedir pra você, porque você que é o dono do canal, deixar o link aí pra galera ver também, pô, e, pô, muito louco, assim, saca? Então, eu fui meio que conhecendo essas pessoas e, pô, várias pessoas que fizeram parte disso na minha vida, pessoas com quem eu aprendi e tudo mais, né? Acho que tá sendo bem resumido, mas sobre a pergunta que você fez das músicas que tocam no vídeo, muitas dessas músicas são minhas, ou melhor, a maioria delas. Os que são mais instrumentais, assim, são instrumentais, mas as músicas que tem melodia e tal, voz e letra, elas são minhas, são músicas que algumas músicas eu nem lancei ainda, são músicas que estão para vir no meu próximo EP. E outra, já queria deixar aqui, vender meu jabá, como dizem, se você está assistindo e está até aqui, tem um link também que eu vou deixar aqui agora, e um card que está aparecendo aqui em cima, que é o link da minha música nova que chama Vida Simples. E, pô, se você tiver a oportunidade, já clica nesse link aí, mano, nesse card, e vai assistir o clipe dessa música. E acho que a ideia agora também é um pouco mesclar o Escolha Sempre Viver com o que eu faço na minha vida também, que é música.
E aí as coisas vão acontecendo. Então, mano, um outro ponto, rapaziada, que eu já queria colocar aqui com vocês também algumas músicas dos seus vídeos, eu noto que é uma música que às vezes eu não encontro em lugar nenhum e tal, e essas músicas, qual que é dessas músicas que às vezes você coloca em alguns vídeos e tal, tem sempre um rap, alguma coisa ali, qual que é essa parada, mano? Me explica aí, de onde veio isso? Respondendo sua pergunta, muitas dessas músicas são minhas. Uma vez eu até comentei no grupo, que a gente tem um grupo chamado Royal Insana, né? E aí os caras, pô, mano, pá, como é que você faz pra colocar música sem direito autoral? Eu falei, pô, mano, aqui a maioria das músicas são minhas. Os caras, caramba, tá tirando, você faz tudo também, que não sei o quê. Mas não é, mano, a minha vida foi essa, pô. Eu cresci nessa parada e o YouTube, na verdade, ele é um hobby, pô. Andar de moto pra mim é uma terapia e o YouTube é um hobby. Por isso que a música tá presente também e não tem como eu não juntar todas as coisas, tá ligado? E é isso, mano. Espero ter respondido sua pergunta, mas se ficou alguma dúvida, tamo aí também. Caraca, que maneiro, mano. Eu não tinha noção dessas coisas. E você falou de várias coisas aí e tal, né, mano? Royal Insana. O que é essa parada de Royal Insana? Você falou que é um grupo e tal, mas como é que funciona isso aí, mano? Me explica aí. Pô, o Royal Insana, ele nasce através do Felipe, mano, Felipe Rodrigues, que é um grande irmão também, mano, que inclusive também faz parte do motoclube, que a gente não falou sobre isso, mas também é uma coisa que eu faço parte do motoclube do Insanos. E, pô, tava no 7 de setembro, inclusive esse vídeo vai aparecer aqui no card também, que é o vídeo que eu tô lá no dia do 7 de setembro, foi o dia que eu e o Felipe decidimos sobre isso, certo? E a gente tava lá, e a gente começou a conversar, e a gente, mano, foi meio que se juntando com algumas pessoas ali que tinham um Royal também. E aí nasceu essa ideia de montar um grupo só com Royalzeiro, né, mano? Só com essa galera que curte Royal. E o Felipe foi o idealizador desse grupo, mano. É ele que cria essa parada, tá ligado? Então ele me manda mensagem, pô, mano, eu vou colocar você aqui no grupo, demorou, vamos fazer? Eu falei, vamos, demorou, pá. E ele que fez tudo. E a gente entrou nesse grupo, e aí esse grupo começou a galera começou a se comunicar ali, postar as coisas e tudo mais. Então esse grupo, na verdade, é um ajuntamento de pessoas de usuários, mano. Usuários de Royal Enfield. Pessoas que são apaixonadas por essa parada e essa galera, pô, é uma galera firmeza pra caramba. Os pilares, né, mano? Os pilares desse grupo é o Felipe, é o Bruno Day to Day, é o Lucas, meu xará, que tem um canal que chama Rota Custom, e o Motoqueiro de Primeira Viagem, certo? Então esses caras que é o Rogério, esses caras são os pilares do grupo, e eu, né, claro. E aí, pô, eu lembro que quando eu tava conversando com os caras lá no grupo, e aí eu conheci o Bruno, né, porque eu já tinha assistido vários vídeos do Bruno, do Day to Day. E aí a gente tava falando sobre vinheta do vídeo e tal, e aí, tipo, ele falou, não, pô, mas meu canal é... Vinheta não, a gente tava falando sobre a foto do perfil. E aí ele pegou e falou assim, pô, mas meu canal eu gosto, tal, esse aqui. Eu falei, pois, pô, qual que é o seu canal? Aí ele me mandou, a hora que ele mandou, eu falei, pô, mano, não acredito, velho. Pô, já assisto você pra caramba e tal. E aí a gente descobriu. E aí a gente fez o nosso primeiro rolê, tá ligado? E que inclusive esse vídeo também vai aparecer aqui no card pra você assistir. Se você não assistiu, já assiste aí depois que terminar esse aqui. Você já clica e já assiste esse, que é o primeiro rolê da Royal Insana, que aí eu até coloquei na capa, né? Motoclube ou motogrupo, tá ligado? Uma zoeira assim, claro. E aí foi onde a gente se aproximou real, assim, o rolê foi nós e o intruso, que é o Romulo, que tem uma HD, tem uma Harley Davidson, né, que é acho que o único cara que tem uma Harley Davidson no nosso grupo, e é o único que a gente vai permitir também, não entra mais, certo? Só se o Frank quiser entrar, e aí a gente libera ele, tô zoando. E aí a gente fez esse rolê e foi da hora pra caramba, e desde então a gente vem estreitando lá, já tem uma galera que tá entrando, tá? Então, respondendo a sua pergunta, se alguém quiser entrar, se você que está assistindo quiser entrar no nosso grupo, você pode. Comenta aí, Royal Insana. E aí eu coloco você no grupo também para você fazer parte com a gente e tal. E aí é isso, mano. E foi assim que nasceu o Royal Insana. E, pô, da hora pra caramba. Eu sou feliz pra caramba em conhecer esses caras aí. Esses caras são, pô, só acrescentam coisas na minha vida, tá ligado? Deixa eu te fazer uma pergunta. É uma pergunta que a galera também quer saber. Porque afinal esse canal aqui é pra isso. 3 pontos positivos e 3 pontos negativos sobre a Hunter 350. Putz, mano, aí você me complica, velho. Como você quer que eu falo de 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, mano? Bom, vamos começar pelos negativos, mano.
negativos, pontos que eu considero negativo, e se você tiver alguma objeção aí, não tem problema, pode comentar também, certo? Mas eu vou falar pra vocês, eu não pensei em nada, mas eu vou falar aqui, tá? Bom, primeiro, mano, é a pilotagem da moto, que eu acho que você tem que esticar o seu corpo muito pra frente, assim, saca? Então, acho que uma das maiores lutas que eu tenho com a minha Hunter é essa. Por quê? Porque eu não tenho um guidão que me deixa, né, mano, mais posicionado. Porque também tem um outro ponto, tá, rapaziada? Eu tenho um braço curto, né, mano? Meus braços são curtos. E ele é mais curto do que o normal. E aí, pra mim, essa pilotagem é um pouco ruim, assim. Então, eu precisei usar 2 risers ali, que eu coloquei lá no Estúdio 58 também. E aí, pra puxar o guidão um pouquinho pra trás. Então, o meu sonho mesmo é arrumar um guidão. E eu já falei pro Felipe, me ajuda, Felipe. Porque eu queria um guidão novo. Então, acho que o primeiro ponto é essa pilotagem, assim. O segundo ponto, segundo ponto negativo, assim, da moto, acho que é o consumo. Mas, vamos lá. A minha moto já não tem mais muita coisa original, certo? Então minha moto faz uma média aí de uns 22, mano. Mas aí eu não sei se a culpa é da moto ou se a culpa é minha, entendeu? Mas eu vou colocar como um ponto negativo porque eu acho que é isso. Acho que, pô, ela tá fazendo 22, acho que, se eu não me engano, no manual da moto promete até uns 32, eu não lembro direito. Então eu acho que esse é um ponto negativo, assim, acho que ela bebe um pouquinho mais, assim, tá ligado? E o terceiro, mano, que é o ponto... não é negativo, mas também não é uma coisa assim, meu Deus, né? Que eu acho que é a velocidade final da moto. Pô, ela não passa assim de tipo uma velocidade. Ela original, ela não passa de 120, 130 ali. Você pode tentar dar um 140, mas o motor esguela muito, assim, saca? Então acho que esse é um ponto negativo, vai. É um ponto negativo, porque você tem que esticar demais a moto. É óbvio que depois que eu coloquei pinhão de 16 dentes, que eu coloquei tampa de alto fluxo, né, mano? Que eu mudei o filtro, essas coisinhas aí deram um pouco mais de gás, assim, pra moto, né? E o escapamento também, que isso também muda muito, né? Então isso deu um pouquinho mais de gás e hoje ela passa um pouco, ela bate ali uns 150, uns 155, tá ligado? E a 120 por hora já virou uma velocidade de cruzeiro, com um motor não tão... você não enche, o motor não funciona tão cheio, assim, tão alto, assim, não esguela tanto, entendeu? O modo de pilotagem, a velocidade final, o consumo dela também, que é um pouquinho alto. Agora, os pontos positivos da moto. Ela é uma moto barata, custo-benefício, excelente ponto. A ciclística da moto é muito legal, ela é uma moto leve, tirando esse ponto que o meu braço é curto e por isso eu fico ruim na moto, mas a ciclística dela é muito legal, ela é uma moto muito leve, é uma moto muito versátil, uma moto pô, que você consegue passar em corredor ali, tipo, tranquilamente, entendeu? Então essa ciclística é muito boa. E acho que o terceiro ponto, velho, é que ela é uma moto 100% customizável. Depois que eu também comprei a capa do tanque lá da Simon, mesmo tendo vivido todo aquele episódio, que inclusive se você não sabe do que eu tô falando, vai aparecer um cardzinho aí que eu falo sobre essas últimas atualizações que eu fiz na moto, certo? Então, tirando essa parte toda aí, pô, te dá muita possibilidade. Você troca o tanque ali, até que porque você pode fazer isso também sem uma capa, né? Você pode simplesmente pintar ou envelopar, enfim. Então é isso, acho que esses são os pontos positivos. Ah, ela não é uma moto muito visada também, mano, certo? O índice de roubo dela tá começando a ter alguma coisa assim, mas pô, é a galera que quer roubar pra, sei lá, pra ir pro baile, pra fazer uma parada do tipo, assim, entendeu? Mas, pô, o índice de roubo dela é baixíssimo e o valor do seguro dela também é ok, assim, saca, mano? É um segurinho ok, que atende muito bem. Então, pô, eu tenho muito ponto positivo na moto, assim, sabe? Muito. Moto confortável, uma moto legal, uma moto que tem um torque bacana. Eu falei já mais um monte de outras coisas aqui, certo? Foi muito mais legal falar dos pontos positivos do que dos negativos, certo? Agora alguns adendos, né? Que é tipo assim, pô, quando eu comprei o valor da manutenção era 1, agora ele já aumentou. Então você vai vendo que a moto vai ganhando uma notoriedade, as pessoas vão comprando e tudo mais, e aí a moto já vai começando a custar um pouquinho mais caro. As coisas vão começando a custar um pouquinho mais caro, mas isso aí é o capitalismo, né, meu amigo? Vivemos num mundo capitalista, fazer o quê? Caramba, muito legal, mano. Muito legal saber e conhecer um pouco da sua história também, essas coisas todas que você falou. Isso, pô, legal pra caramba. Eu acredito que a galera que tá assistindo também não tinha noção de muitas coisas que você falou.
Antes de falar, né, dos pontos positivos e negativos que você falou aí, pô, fiquei muito feliz de ouvir tudo isso de você. É muito legal estar desse outro lado da mesa ouvindo você falar, porque por mais que eu conheça essa história, é muito gratificante ouvir, saca? E os pontos positivos, os pontos negativos, eu concordo com você plenamente e assino embaixo o que você disse. Quais as próximas customizações que você queria fazer na moto, velho? Conta aí pra nós. Próximas customizações, pô, velho, tem bastante coisa que eu quero fazer ainda. Recentemente, esse vídeo nem subiu ainda, porque eu também nem gravei no dia, porque eu fiquei com medo de não dar certo. Foi que eu tirei o catalisador da moto e deixei o escape dela mais curto. E ficou numa pegada, mano, meio 883, assim, sabe? Um escapezinho mais curtinho, assim, enfim. As pessoas vão ouvir isso, vão achar que eu tô falando besteira, mas, pô, ficou muito legal, assim, eu gostei muito da estética do escapamento, mas a próxima customização, talvez a mais importante que eu queria, assim, era um guidão, mano. Pô, velho, se você tá assistindo aí, você tem um guidão, você tem uma loja, você tem uma marca, Estúdio 58, pô, velho, eu queria trocar o guidão da moto, queria fazer um guidão diferente, tá ligado? O Felipe tem me sugerido algumas outras coisas aí, que é mexer ali na parte da rabeta da moto, deixar ela mais curta, uma lanterna menor e tal. Mas, pô, a parte principal pra mim mesmo agora seria o guidão. E é uma outra coisa também, rapaziada, que, pô, eu quero voltar a placa pra lateral. Isso é uma coisa que eu quero fazer. Eu tenho um vídeo aí de eu mudando, né, colocando o eliminador de rabeta, mas eu acho que esteticamente, pra mim, assim, a moto ficou de um jeito que não me agrada. Então acho que eu queria voltar a placa para lateral e o guidão, talvez fossem as coisas as primordiais que eu queria fazer, assim. Então acho que essas se encaixam nas minhas próximas customizações. Fora isso, pô, ainda não sei, assim, ainda não pensei. Minha cabeça funciona por etapas, tá ligado? Então acho que quando eu resolver o guidão, talvez eu pense em outras coisas. Também tem a vela de iridium que eu quero colocar, né, mano? Quero colocar uma vela de iridium e um cabinho também. Então pode entrar aí na customização. Da hora, mano. Que da hora, velho. Legal pra caramba. Pô, tô feliz demais de poder conversar com você, mano. De verdade, mano. Tô muito feliz, mano. E eu acho que se fizer essas coisas aí que você disse, vai ficar legal também. Não tô gostando muito dessa placa na parte de trás, eu acho que na lateral fica mais bonito. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, falasse o que você sentia aí na sua cabeça, tá ligado? Só fala, mano. Qual é a mensagem que você tem pra deixar pra rapaziada que acompanha o Escolha Sempre Viver? Uma mensagem final pra rapaziada, vou falar olhando pra câmera, é o seguinte, mano. Não desista do seu sonho. Por mais difícil que pareça, por mais impossível que pareça, por mais que a situação da sua vida esteja te empurrando para um lugar onde você acha que não vai dar certo, não desista, mano. Certo? Não desista, porque a palavra final é sempre de Deus, mano. Então você precisa confiar, velho, que Ele vai fazer. Pô, eu não sou famoso, saca? Falei pra vocês aqui de um monte de coisa que eu faço, mas nada disso me trouxe fama, me trouxe dinheiro, não. O meu dinheiro que eu tenho é pelo meu trabalho, no salão de beleza, na garagem de barbearia. E eu sou um sonhador, mano. Eu continuo sonhando, sabe? Sonhando que um dia minha música vai chegar num lugar muito alto, que o meu canal vai ganhar uma proporção e pessoas vão ser impactadas por vídeos como esse, assim. Pessoas vão sentir vontade de ter uma moto, de customizar a parada e de viver o seu próprio sonho, sabe? Então, eu acredito nisso. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem pra você, é essa, mano. Escolha sempre viver, independente do que aconteça. Que o medo, o preconceito e o dinheiro nunca te faça baixar a cabeça, saca? Inclusive o canal chama Escolha Sempre Viver por essa música, que chama Além das Nuvens, tá? Se tiver a oportunidade de ouvir, ouça. E é isso, mano. Essa é a minha mensagem, velho. Obrigado pra você que assistiu, obrigado pra você que tem me acompanhado. Obrigado de verdade, tô muito feliz. E é isso, mano. Bom, é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, nosso podcast aqui maluco, certo? Espero que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever no canal. Se inscreve você que não é inscrito, deixa aquele likezão
pra fortalecer o editor aí que fez isso, o roteirista que criou isso tudo aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, mano. A gente sai um pouco dessa rotina de moto e pá, não sei o que, pra poder falar uma coisa diferente, trazer talvez pra vocês um bastidores mesmo, sabe? Do que é o Escolha Sempre Viver. Pô, feliz demais pra você que tem acompanhado e chegou até aqui, saca? Não esquece de fazer isso mesmo, sabe? Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho, mano, pra você não perder nada, certo? Segue a gente lá no Instagram, ouve, mano, a música Vida Simples, não deixa de ouvir não. Acompanha essas paradas que estão aí no link da descrição, sabe? E, pô, já queria agradecer também o Estúdio 58, queria agradecer a HP Racing, mano, queria agradecer a rapaziada, sabe? Todo mundo que acompanha, que gosta, que investe tempo na gente, tá ligado? Pô, tô feliz demais. Muito obrigado, mano, certo? É isso aí, até o próximo vídeo, até a próxima história e fui.